Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, entrevistando hoje o deputado estadual Marcelo Ramos e o empresário Luiz Eduardo Leal, falando sobre mobilidade urbana na cidade de Manaus. Bem, nós encerramos outro bloco mencionando que agora é possível, nós temos uma ordem de grandeza dos prejuízos que o trânsito pode causar à economia local e à sua população. A Secretaria de Estado de Planejamento, há 2 anos mais ou menos, ela estabeleceu um número a partir de um estudo, segundo o qual 530 milhões de reais é o tamanho do prejuízo para a nossa economia decorrente dos congestionamentos. Eu queria saber, Marcelo, quais são as alternativas para mudar esse cenário no curto prazo? Você mencionou no bloco anterior que alargar a rua, por exemplo, não é a solução. Até porque não tem muito caminho, nós não temos uma cidade que cresceu de forma desordenada. Alguns dos eixos principais da cidade de Manaus foram interrompidos. Por exemplo, quando a Paraíba foi construída, ela foi construída para ser paralela à Djalma Batista e a Recife até lá em Itacoatiara. Aí foram construir a Coaban do Parque 10 e o CSU. Pronto, acabou a Paraíba ali, que era para seguir. Então, nós não temos um planejamento, nós não temos uma tradição de planejamento urbano e isso nos causa sérios prejuízos. Eu não consigo ver outro caminho, Marcelo, que não passe necessariamente pela qualificação do transporte coletivo. Não adianta a gente achar que tem saída, porque ainda que você alargue ruas, licenciando 4 mil carros por mês, licenciando 36 mil carros por ano, é impossível que as ruas se alarguem na mesma proporção. Então a gente fica procurando saídas, primeiro que são paliativas e segundo que são sempre sob a lógica da classe média alta, que é quem anda de carro. E aí acaba que no trânsito de Manaus, um veículo, o meu, o seu, do Luiz, que em regra tem uma pessoa só, tem a mesma prioridade no trânsito de um veículo que leva 250 pessoas como um ônibus articulado. Isso não é razoável. Eu vivi uma experiência em Curitiba que para mim ela foi marcante. Foram me apresentar lá em Curitiba o Azulão, que é o maior ônibus do mundo, é um ônibus que leva 380 pessoas. E aí o cidadão ficou procurando ele no carro dele de passeio, e daqui a pouco ele disse, está ali um azulão, vamos lá. Nós não conseguimos emparelhar no ônibus. Sabe por quê? Porque o ônibus anda numa via de 5 faixas. Segregada, com sinalização inteligente. Quando ele se aproxima do semáforo, o semáforo abre. E o carro de passeio anda numa via imprensada, num canto, cheia de lombada e que para toda hora no sinal. E nós não conseguimos. Um veículo de passeio não chegou num veículo que carrega 380 pessoas. Então, isso demonstra uma cidade que toma como prioridade o transporte coletivo. Até porque você vê uma Europa, do ponto de vista econômico, numa situação muito melhor do que a nossa, mas as pessoas migrando para o ônibus, para a bicicleta. Então, essa ideia de que se é rico tem que andar de carro, e num carro quanto maior, melhor, ela não é mais verdadeira no mundo de hoje. Eu vou convidá-los, antes de passar a palavra para o Luiz, eu vou convidá-los para assistir e ouvir um pouco do que o povo tem pensado a respeito do trânsito de Manaus. Vamos à matéria. Aqui nessa rua principal aqui, ele é bem perigoso, né? Porque só tem faixa lá em cima, aqui embaixo não tem. Tem sinal, mas é lá embaixo. Mas assim, na frente das escolas, eu não tenho nada que reclamar, porque eles estão parando. Tem uns que não param, ainda não respeitam, mas outros respeito. Para mim tá melhorando, né? Cada dia mais está melhorando. Eu creio que daqui para mais um tempo vai ficar melhor, né? Sobre os transtornos de carro, né? E às vezes a gente chega atrasado no trabalho porque 6 horas da manhã já está um transtorno terrível. Tá um congestionamento terrível que a gente chega até atrasado no trabalho porque pelo motivo de tanto carro. A capital de Manaus, cada dia que cresce e aumenta mais aumenta mais a numeração de carro, porque hoje em dia tudo se facilita para todo mundo comprar um carro, né? Tudo se torna mais fácil. O que falta assim é uma educação, né? Falta mais um motorista mais educado, isso é uma necessidade, entendeu? Eu acho que falta um pouco de paciência. Digamos, você está na sinaleira, engatou a primeira marcha, nem engatou a segunda, já tem o cara buzinando atrás de você, quer dizer, poluição sonora. Domingo pela manhã, você sai, o cara já está buzinando atrás de ti, te dando pressão, quer dizer, irrita. As pessoas se incomodam com buzina, entendeu? Então é muito assim, nesse sentido, muito corte um na frente do outro, falta aquela educação, já tem todos os problemas, né, de via, buraco, estreitas ruas, tem tudo isso, né? Então eu acho que falta muita paciência para o condutor, já sai, sabe, eu acho com vários problemas, já sai de casa.
Então, e desconto às vezes no trânsito, né? Vocês puderam ver então que o povo está bastante apreensivo com a situação, tem toda a razão para isso. Luiz, você acha que o motorista amazonense sabe se portar no trânsito? A má educação no trânsito também não é um fator que influencia nos congestionamentos ou nos acidentes, nos atropelamentos, nos acidentes com ciclistas, por exemplo? A gente tem algumas pesquisas que colocam que a educação colocando no trânsito, a conversão mesmo, o sinalizado, dando a seta principalmente, consegue reduzir em até 20% a quantidade de acidentes. Hoje, aqui na cidade de Manaus, houve um grande acidente. 15 carros engavetaram na estrada do aeroporto, simplesmente porque foram tentar fazer a conversão totalmente errada. 15 carros colidiram. 15 carros. Então, eu não sei historicamente, mas pode ser um dos maiores acidentes da cidade. Graças a Deus que não houve vítimas, mas a gente vê que a população de Manaus não tem um foco totalmente pensado no coletivo, e sim no eu. Então, o Trânsito Manaus, ele já lançou algumas campanhas simples de adesivagem de carros, onde a gente consegue pegar e falar para as pessoas que querem andar devagar, direita é seu lugar, porque ultrapassagem pela direita é multa, tem que ultrapassar pela esquerda. Outra campanha que a gente colocou também nas ruas é se a pessoa quer fazer uma conversão, use a seta. São atitudes muito simples que eu acho que poderia solucionar poucos dos problemas, mas daria um ar mais humano para a cidade de Manaus. Mas esse motorista ele foi regularmente habilitado. Será que as autoescolas não estão fazendo o seu trabalho? Será que as avaliações estão deficientes, deputado? Olha, eu acho até que a formação, o Código Brasileiro de Trânsito, ele é muito rígido com isso. A formação é até uma boa formação. Agora, ela não é continuada, né? Ela tem um momento de formação e depois você vai para lá. E aí é uma lógica, Marcelo, que se reflete no trânsito, mas que ela está em todo tipo de ocupação do espaço urbano, que é a lógica de que o espaço público é seu. É estacionar na calçada, é o dono da rua, é o cara que recua o muro dele até ocupando o espaço da calçada, é cada um construindo a calçada da sua altura, que guarda a vaga com os cones. Então, nós temos pouca tradição de convivência e de respeito dos espaços coletivos. Eu acho que esse é o desafio maior, que ele reflete em tudo, e também no trânsito. A sua pesquisa ela teve uma amostragem de mais de 1000. Sim, a gente fez uma pesquisa bem simples. Se a pessoa pudesse ter o poder de mudar alguma coisa no trânsito de Manaus, o que seria? Então, falar sobre administração pública, sobre asfalto, sobre transporte, sobre educação, e a gente tem os 3 primeiros. Primeiro, educação. As pessoas gostariam que as pessoas melhorassem a educação. Só que tem uma vertente sobre a pesquisa que eu acho que a gente poderia discutir no próximo bloco, que é bem interessante. Então... Luiz, eu vou te pedir para contar essa história daqui a pouquinho no próximo bloco. Daqui a pouco estamos de volta, até já.